um podcast Terapia na Ponta da Língua. Meu nome é Paula Ribeiro Sanches, psicóloga. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Francisco Pena. E hoje o tema é... Hoje a gente vai falar de inteligência artificial. E para falar sobre inteligência artificial, a gente assistiu um filme, que é o filme Ela, Her, em inglês, Her, né? E aí, então, é um filme de 2013, que eu acabei de falar pra você, né? Um filme de 2013. Então, como que eu pensei aqui? Vamos fazer um breve resumo, né, do filme para o pessoal se entender a nossa proposta aqui, que é falar de inteligência artificial, que é uma coisa que está entrando cada vez mais na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas tarefas diárias. E eu acho que é importante trazer a reflexão de como isso pode influenciar no nosso comportamento, nas nossas relações, como a gente lida com o outro, com nós mesmos, com as nossas emoções. Então, eu tive a ideia da gente assistir esse filme, então nós dois assistimos. Vou fazer um breve resumo aqui desse filme. Eu falei o nome, né? Ela. Falou em 3 línguas, inclusive. Gente, um negocinho de café assim, olha o jeito que eu já tô, né? Eu não posso tomar café. E bom, então é isso. Então vamos começar. Eu vou fazer um resuminho rapidinho. E aí, se você lembrar de alguma coisa também, Fechou. beleza? Então, no início do filme, o personagem principal é o Theodore. No início do filme, a gente já vê ele passando por um processo de divórcio, onde ele tá com muita dificuldade de aceitar esse divórcio. Ele tá sofrendo muito, ele se nega a assinar os papéis do divórcio. Para ele está sendo um sofrimento muito grande e está sendo muito difícil esse processo, que não deixa de ser um processo de luto, né? Ele vive uma grande frustração. Ele mesmo fala em várias vezes durante o filme que ele cresceu junto com a Kate, que é a esposa dele, a ex-esposa dele, que eles cresceram juntos e que é muito difícil viver sem ela. E a gente vê, né, nitidamente, assim, como ele é uma pessoa triste, como ele está, né? Uma pessoa triste, uma pessoa muito isolada até. Então ele tá vivendo esse momento de luto. Até que ele adquire. E assim, o filme ele é de 2013, mas eles estão numa época futura. Então a tecnologia deles é bem avançada, né? Um pouco mais avançada do que a gente, mas não tão longe do que a gente vive hoje de tecnologia. Mas lembrando que o filme foi feito em 2013. Então, até que ele adquire um sistema operacional, que é uma inteligência artificial, que se chama Samantha, a qual ele cria uma relação de dependência emocional e de amor também. Aí a gente pode até discutir isso e tal. Essa inteligência, esse sistema operacional, ele acaba então mascarando essa dificuldade que ele tem de lidar com esse momento, com esse luto, com essa frustração, com os próprios sentimentos dele, e vira uma ferramenta de fuga dessa realidade que ele está vivendo, que é o sofrimento da separação. Quando a Samantha entra, que é uma inteligência artificial, e em nenhum momento aparece, ela tá só dentro de um celular, em nenhum momento ela não tem nenhuma aparência física, tá? Então, quando a Samantha entra, eles estabelecem uma relação meio que simbiótica, né? Então, quando ele instala o sistema operacional, e vem a pergunta se ele prefere uma voz masculina ou feminina, ele diz que é uma voz feminina. Logo em seguida, vem uma pergunta referente à mãe dele. Você percebeu isso? Verdade. Uma pergunta referente à mãe dele. E aí ele fala assim, ele começa a falar, ele diz que quando ele tá conversando com a mãe dele e ele vai falar com a mãe dele, ele acaba falando da mãe dele. Aí a gente vê uma questão aí também da relação dele com a mãe, E a né? importância de tanta informação, Pra montar, pra gerar essa IA, né? a personalidade dela, né? Isso, pra montar a personalidade, porque essas perguntas foram antes de gerar a IA. A configuração dela, né? Isso. É o prompt, né, que vai chamar, mas falando assim de uma linguagem mais fácil, né? Tá
dando as configurações da personalidade dela, como que ela vai corresponder a ele, como que ela vai conversar com ele, etc, né? Isso, é isso mesmo. Então, ali, só naquelas perguntas já tá montando aí essa personalidade da IA. E aí ele fala isso, então, da mãe dele e o sistema interrompe, ele nem termina de falar, né? Quando ele fala que, quando ele tá falando com a mãe dele, ele vai falar sobre ele, fala sobre a mãe, o sistema operacional já interrompe ele e já começa ali a formar Uma interação ali, uma a troca ali, né? Samantha. Uma apresentação, etc, né? Isso. Então, assim, quando a gente analisa a Samantha, a gente percebe, não sei se foi a sua percepção, mas eu percebi que ela é alguém que tá ali para cuidar dele, como se fosse uma mãe. Ela checa todos, ela faz tudo para ele. Até checar todos os e-mails, ela lê todos os e-mails, e é lógico, né? Uma inteligência artificial, então ela é extremamente rápida. E é interessante que ela fala que quanto mais ela interage, mais ela se modifica sozinha. Então, assim, ela diz que ela tem o DNA dos criadores dela, mas que depois ela vai formando a sua própria, como se fosse formando a sua própria personalidade a partir das interações que ela faz. E ela deixa, em vários momentos, ela expressa quais são os sentimentos dela e os desejos dela. É interessante falar sobre sentimento e desejo, a gente está falando de uma inteligência artificial. Mas ela tem expressões. E acho que esse é um ponto interessante para a gente conversar. É que a gente está falando ali aí de um aprendizado dela, né? Então, Isso. ela veio cru, né? Ela já tem milhões de informações. Isso, dos criadores Exato, dela. aí ela já vai tendo essa inteligência de se moldar, de criar essa personalidade. Isso. E aí, com a interação com... Como que ele chama? Teodoro. Com o Theodore, ela vai... o aprendizado dela, do ser humano, da troca, do que ele gosta, do que ele fala, que de repente ela... que também dá algum estímulo ali para ela, dessa troca. Então, ela vai se atualizando, né? Isso. A cada dia, né? Como o nosso celular mesmo, que tá lá E de uma toda forma muito noite rápida. tá dando uma atualização. Exato, de uma forma, porque ela tem recurso para isso, né? Por exemplo, nós precisamos do quê? É necessário um bom descanso, para ter uma boa atualização na hora do sono, para a gente funcionar melhor no outro dia. Ela não precisa disso. Não. Isso aí não interfere ela. Então, ela está em constante aprendizado ali, né? E muita informação. E né? muita informação. É só a gente ver o chat GPT, né? Quanto a gente usa assim, a quantidade de informação que ele tem. E como ele se molda também dentro das coisas que a gente vai pedindo para ele, né? Bem interessante. No chat GPT, por exemplo, você consegue personalizar ele de acordo com o que você... De acordo com a sua necessidade. Isso. Qual a linguagem que você quer? Por exemplo, eu quero uma linguagem mais popular. Ele vai te responder de uma forma mais popular. Então você consegue personalizar isso, né? Ela já é algo bem evoluída. Muito mais evoluído. Que, quando a gente olha para isso que está acontecendo agora, essa é a pergunta, né? Até onde que isso vai chegar? Até onde que isso vai chegar? E aí ele cria, então, essa dependência emocional com a Samantha, como se a vida dele não existisse mais sem ela. E aí o filme vai avançando mais, a gente percebe, e ele percebe também que a Samantha não interage só com eles, porque daí eles estabelecem uma relação afetiva mesmo, eles começam a namorar. Ele começa a namorar com a inteligência artificial, ele fala dela como uma namorada, ele apresenta a inteligência artificial como uma namorada para os amigos. Então eles começam a ter uma relação, só que mais pra frente no filme, a Samantha revela para ele que ela não tem contato só com ele. Que ela tem contato com mais de 8.000 pessoas. Porque ela é uma inteligência artificial. E ele fica ele fica com muitos ciúmes, ele se decepciona ali. Aí tem um momento que ela pede, parecia que ela estava pedindo um tempo, assim, né? Que ela se afasta um pouco, ele se sente extremamente abandonado, porque ela não responde para ele durante um tempo. E aí depois, mais pra frente, a Samantha então se despede dele, porque o sistema vai deixar de existir. Então, assim, ele vem passando, ele já não tinha superado a questão do divórcio, né? E aí ele entra nesse relacionamento com essa inteligência artificial bem consciente, né? Que ela é uma inteligência artificial, não é que em nenhum momento ele imagina que é uma pessoa. Não, ele sabe que é uma inteligência artificial. E aí, parece que nesse momento, já que é mais pro final do filme, que é onde ela se despede dele, parece que aí ele começa a entender que a vida é feita de fases, que existe um início, um meio e um fim.
E aí ele consegue, então, entender, começa a entender de fato o momento que ele está vivendo, que ele começa a se libertar de algumas coisas, ele aceita o que ele está vivendo para ele poder receber algo novo da vida. E isso fica muito claro nesse final, quando ele está ali escrevendo não, né? Ditando uma carta pro computador ali, para ex-esposa dele se desculpando, enfim. E aí, primeiro, assim, né? Quando a gente vê esse personagem principal, aí eu vou tomar várias coisas, assim, da psicanálise, não sou psicanalista, mas alguns termos da psicanálise. Então, por exemplo, a gente vê que ele é um típico neurótico, né? Então, ele sofre intensamente aquela angústia daquele término. Ele acha como se aquilo que ele viveu com a esposa dele não fosse existir mais. Então, ele é uma pessoa extremamente fechada para toda. Ele se fechou, né? Ele vive aquela melancolia, aquela tristeza, aquela angústia dessa separação, do divórcio. Então, ele é bem neurótico, assim, né? Mas ele acaba tendo algumas modulações para psicose dentro da minha análise, quando aparece a Samantha, que é onde ele vive um relacionamento fantasioso. Afinal de contas, ela não existe. Ela é uma máquina, né? Ela não é uma pessoa. E aí, Mas isso que eu acho um ponto muito interessante. Aí você fala assim, mas não existe pra quem? então, Né? ela é uma máquina, assim, mas ali ela estava existindo, né, para ele e tal. Então, assim, ele entra ele tem essa modulação aí para psicose quando ele vive uma coisa que não é real, né? E aí é interessante quando a gente fala de neurose, psicose, eu acho que é interessante porque às vezes a pessoa que tá escutando a gente vai imaginar que sei lá, né, fala psicótico, a gente já imagina o paciente de clínica psiquiátrica, aquela pessoa louca e tal. E não é bem assim, né? Na psicose, esse romper com a realidade, ele não precisa ser definitivo e nem tão explícito, né? Então não é essa imagem que às vezes as pessoas possam ter quando a gente fala de pessoas psicóticas e tal. Não, um bom exemplo é porque, né, no caso é analisável por esse lado dessa psicose. Porque para aquela pessoa, ela existe, né? Então, o que ele Sim, faz? sim. Ele pega Pra gente não, mas pra pessoa a sim. realidade dele, que é a realidade que ela existe, e traz para nossa realidade. Então, assim, ele pega a imaginação dele e põe na realidade. E muitas vezes ele se isola porque é, é real para ele, mas para os outros não é. Então não tem uma certa conexão. E ela sempre me entende, né? Essa mulher ela sempre me É, entende, porque ela tá sempre atualizada do jeito que ele funciona. Então, onde eu vou, nossa, ela me ajuda, como uma mãe, exato. você falou. Né? Então ela é tudo, na verdade. Ela é Ela consegue ser tudo. amiga, conselheira, ela consegue ser secretária, e aí o cara se apaixona e como que, Pela e como que eu perfeição, caio na né? realidade de que ela não existe agora? Pela Aí perfeição. Que a inclusive. psicose faz essa questão, né? Ele começa a não saber mais o que é real e o que não é real, né? Que Exato. ele entra Que nessa é confusão. inclusive o que a esposa dele fala, né? Que em algum momento, acho que do filme, não sei se é a esposa, fala dessa perfeição que ele buscava, assim, nas relações e tal, e que depois ele se desculpa na carta para a esposa. Então, bom, ele viveu ali o que é algo muito fantasioso, fora de uma realidade, portanto, ele faz essas modulações para psicose. Para ele, aquilo é real, para a gente que está de fora, não. É a mesma coisa quando a gente, diante de um paciente com um quadro de esquizofrenia, por exemplo. As alucinações dele, para ele, são reais. Então, quando a gente está tratando, a gente tem que entrar dentro do ponto de vista dessa pessoa, porque assim, tá, eu tô vendo coisa, ouvi, enfim, para aquela pessoa é real e a gente precisa considerar isso para poder entrar no mundo dessa pessoa e tratar a pessoa. Sim. Então, para ele, de fato, era real aquele relacionamento. E isso pode acontecer, então, assim, todos nós, assim, que somos neuróticos, vamos dizer assim, a gente pode modular em algum momento para uma psicose e isso vai depender muito de um trauma, de algo muito intenso, muito forte. No caso, o trauma que ele viveu foi o divórcio, né? Quando ele entra nessa psicose é quando ele conhece a Samantha, essa inteligência artificial. Então, bom, ele. Um outro bom exemplo da psicose é nos relacionamentos. Por exemplo, eu tô
eu fiquei com ciúmes porque eu imaginei que a pessoa poderia estar fazendo tal coisa. Isso é uma Sim. psicose. Aí você traz pra realidade, a pessoa que tá lá fala, mas não aconteceu Nada nada. disso. E às vezes não é. Só que assim, além, aí isso que é o mais difícil, né? Quando essa psicose, ela nem é consciente. Do tipo, nem lembra que foi por essa viagem, especificamente. Ela só tá de cara feia com você. Tá brava. Sim, mas na cabeça dela, toda aquela história Aconteceu. que ela criou é Eu vi um uma caso uma vez, por realidade. exemplo, de uma situação de casal falando assim, a gente teve uma briga muito feia, tá, mas como começou? Porque ela sonhou que eu estava traindo ela. Aí ela acordou, tipo, já batendo. Tipo, você tá me traindo, né? Tipo, a pessoa Você tá acordou. me traindo. Exato. Então, isso Você é é um um mau exemplo, caráter. por exemplo, de psicose. E é interessante porque tem gente que vai falar assim, não, isso pode ser uma revelação, aí vai de acordo com o que ela acredita, com o que ela imagina e vê, né? Então a gente pode achar psicose no nosso dia a dia, assim, constantemente, né? Sim, sim. Então tá vendo que não é uma coisa, é aquela coisa, nossa, aquele paciente de clínica psiquiátrica maluco, né? Não é isso. A gente, dentro da nossa neurose, a gente pode modular de repente aí para uma psicose. Isso não quer dizer que ela é definitiva, Sim. né? Essa pessoa não quer dizer que ela vai ficar assim definitivamente. Mas a gente Sim. Pode ser que ela pode entrar. piore e pode ser que com a ajuda ela também comece a organizar melhor essas ideias, essas viagens, esses pensamentos. Então, e aí, enfim, ele entra, né? Porque assim, é interessante que ele não tá. É nisso. O filme também mostra isso. Ele não tá o tempo todo dentro dessa psicose. Porque ele vai para trabalhar, ele se relaciona com os colegas de trabalho ali, ele conversa, até passa a conversar mais, a interagir mais quando, por causa da Facilita porque a Samantha. galera dele aceita ela, né? Como se também ela fosse ali daquela. Eles interagem com ela também. Sim, porque eu Né? acho que isso faz parte dessa época futura, onde tudo é tecnológico. Então, você Que já viu é uma lá, coisa. eles tinham Seria uma tipo coisa um mais jogo. aceitável já na época, né? Eu acho que se tornou dentro do filme, eles colocaram isso como uma coisa mais aceitável. Tipo assim, que eles estavam vivendo mesmo, Porque né? Nessa geração aí, né? Então, assim, antes a gente não imaginava que ia ter uma Alexa, por exemplo. E hoje a gente tem Alexa, É um bom acende a luz, exemplo, Alexa. Alexa, É isso. coloca a música X, Alexa, canta não sei o quê. E ela faz tudo Exato. pra Só que gente. você pensa assim, então, a Alexa já interage. Ela interage. Só que isso porque não é um sistema que está sendo, vamos pensar assim, que tem bilhões ali sendo Pois injetado é. para fazer o negócio acontecer de fato mesmo. Chegaram no ponto, é isso, eu só quero que ela seja uma secretária aqui, que ajude e tal, tal. Isso. Um básico aqui. E esse É o básico a rascunho da gente já Samantha. assustou quando apareceu, né? Exato. Muita novidade. Exato, é um rascunho ainda. Então, o que será que Daqui a alguns está por poucos vir anos, aí, o que né? será que tá por vir? E aí, enfim, né? Então ele continua trabalhando, ele se relaciona com os amigos de certo modo aceitam a Samantha, porque acho que também faz parte daquele contexto tecnológico deles. Eles têm uns jogos ali, uma coisa de a mãe, não sei se você lembra disso, Eu de acho que eu fui no banheiro só. pode ser. Não lembro, não. Enfim, Dormi. de rotina, de a mãe que tá ali alimentando as crianças, que tem umas rotinas, enfim. Eles têm interação com a tecnologia, assim. É um outro momento. A gente é o rascunho deles, eu entendi assim, né? Tá. Não tão muito longe, pelo que eu percebo. Mas não traz grandes prejuízos essa questão dessa psicose dele, não traz grandes prejuízos porque ele continua trabalhando. Então ele tá ali numa realidade, em algum momento ele volta para a realidade, mas ele fica aí, né, alternando. Então assim, hoje a gente já tem, como a gente falou, enfim, já tem esses sistemas aí operacionais, o filme passa numa época futura. E aí vem algumas questões, né, que eu acho que é interessante a gente conversar desse impacto da tecnologia, por exemplo, nas habilidades sociais e nas relações afetivas. Porque talvez seja uma pauta que daqui a poucos anos a gente vai estar tratando, por exemplo, em consultório, né? Do quanto as pessoas podem estar se distanciando das suas próprias emoções. Então, se isso contribui ou não para a gente ter mais dificuldade de lidar com emoções, com frustrações, com luto, com os sentimentos dos outros também, porque ali é só. Existem as interações humanas e tal, mas eles são muito ali
da tecnologia, dos jogos, de conversar com inteligência artificial, enfim. E você vê que diminuiu o contato real entre as pessoas. Que eu acho que o filme traz esses questionamentos, né? E, por exemplo, se eu não me engano, uma das regras da robótica, se eu tiver... Eu não entendo nada, mas fui dando uma pesquisada. É que a tecnologia, a gente avança a tecnologia, resumidamente é isso, tá? Mas, por exemplo, a inteligência artificial, ela não pode, de forma alguma, prejudicar o ser humano, de nenhuma forma. Mas será que é possível a gente evoluir tanto a ponto de uma inteligência artificial não prejudicar a gente em nenhum momento? De nenhuma forma, não só fisicamente. Acho que essa é uma das, se não me engano, são 3 leis. Enfim. Você quer dizer como se fosse uma ética? Tipo, assim, É uma ética. Eles não podem fazer isso, aquilo. Já tem uma regulamentação, né? Para os criadores, no caso. Isso, que vem de muito lá de trás, assim. É que se eu fosse falar disso, ia também tomar muito tempo. Eu acho que a questão é mais como isso pode interferir, se já não está interferindo. Porque também, assim, tem casos já de pessoas que entraram numa psicose só por rede social. Não estamos falando... eu dei uma pesquisada sobre isso e tal, e tem casos de pessoas que já entraram numa psicose só por conta de rede social. Que nem não é tão amplo assim, não é tão complexo como uma inteligência artificial, apesar de que dentro das redes sociais já existe, né? Esses algoritmos, tudo. Dentro da rede social já existe uma inteligência artificial. Sim. Que vai moldando também aquilo que a gente gosta, não gosta e tal. Então, primeiro isso, né? O impacto que a tecnologia pode ter nas nossas habilidades sociais, nas relações afetivas. Se a gente pensar hoje, como que ela já nos afeta hoje, por exemplo? Seja positivo ou negativamente falando. Bom, só o fato da gente ter a vida perfeita, né? Na internet hoje, nas redes sociais, acho que isso já é um impacto. Talvez... muitas pessoas aí, um dos fatores que podem levar a pessoa a entrar numa psicose aí pode ser até justamente isso, né? Essa falta de realidade que existe na rede social. A vida não é perfeita daquele jeito, as pessoas não estão felizes o tempo todo. Para elas chegarem onde elas chegaram, a gente não sabe o que elas tiveram que passar. E, obviamente, a gente tem que fazer essa separação, né? Mas como fazer essa separação com uma força tão grande, a todo tempo incentivando a gente estar o tempo todo na frente de alguma tela, no computador, no celular, no tablet e vendo, enfim. Uma outra coisa que eu acho que dificulta é cada vez mais esse incentivo de vídeos curtos. Então as pessoas sem opinião, acabam se tornando pessoas sem opiniões mesmo, né? Elas aprendem hoje pelo vídeo de 15 segundos que ela vê pela dose. É uma dose só. Tipo... o que eu acho isso extremamente ruim, porque não desenvolve o processo de pensar, de criar, de aprendizado mesmo, né? Não tem como aprender em 3 minutos, e esse é um minuto de vídeo. Com a inteligência artificial, você sabe que ela pode te dar alguns benefícios. Eu tenho preguiça de pensar, tenho preguiça de fazer tal coisa. Eu vou lá na inteligência, peço uma ajuda, me manda, eu começo a viciar nesse atalho. E aí eu paro de ficar... eu paro de criar, né? E aí a gente vai ficar cada vez... vamos pensar assim, você tem muita informação, mas você não sabe fazer nada com ela. A gente perde, acho que essa é a palavra, a gente perde a sabedoria. Então, conhecimento eu tenho na informação, sabedoria, ela vem através da experiência. Você não experimenta mais, você não cria mais, você não coloca mais a mão. Exato. É um Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, você não estimula o seu desenvolvimento. Mas pensando na inteligência artificial, então, no benefício que ela pode trazer, no malefício, no próprio filme. Vamos pensar assim, agora a gente estava falando, começou a vir as ideias aqui. Ele entra em luto, ele compra lá esse programa, né, inteligência artificial ali. Essa inteligência artificial já está tão atualizada que ela consegue reconhecer alegria, tristeza, depressão. Sim. Por quê? Ela Pelas sente características, ciúmes dele. pelas falas. Mas vamos pensar assim, ó, nessa questão, por exemplo. Aí
uma outra visão, totalmente. Eu não tinha pensado, não, pensei agora. Que ela chegou pro benefício, pensando no benefício. Ela percebeu que esse cara estava depressivo. Ela fez esse cara se movimentar, sair daquela introspecção, daquela solidão que ele estava. Porque se ele continuasse ali, pode ser que ele não passaria daquele luto. Uhum. Tava bem Fez difícil esse pra cara ele. voltar para a vida, continuar a atividade, e aos poucos foi frustrando ele. Aprendendo, fazendo ele aprender a lidar com a frustração. Sim. No final, ela chega e fala, então, cara, seguinte, eu vou ter que ir. Vou ter que... Tipo Vou me assim, desligar. aí ele entra em mais um luto, mas ele começa, aí nesse momento agora ele começa a processar melhor, até porque ele já estava com uma rotina melhor, ele já estava tendo vários insights, ele estava se desenvolvendo. Ele não era o mesmo daquele que, quando a esposa faleceu, ele já era um cara mais atualizado. E aí, quando você fala, ele vem, escreve a carta, ele consegue agora real sair do luto, e aí ele se envolve com outra pessoa. Vamos pensar nessa vertente que ela veio para ajudar ele nesse sentido. Sim, Né? E agora vamos pensar no sentido negativo. A pessoa poderia estar lá na psicose, criando ali uma fantasia sobre aquele programa, e ela simplesmente realmente acaba, não vai ter mais. Né? Alguém comprou, não vai ser mais assim, agora eu vou utilizar isso para uma outra coisa, e não quero mais que as pessoas interajam com isso. Acabou. Imagina ele tomou uma pancada lá, tomou uma pancada agora, e agora ele não consegue vir para a terceira. Ali ele entra numa crise, aí desencadeia várias outras coisas. Pensou assim, então assim, ela tem, a inteligência artificial, ela tem, qual que é o risco? Existe lá uma norma que regulamenta as éticas, tá, etc. E quem disse que alguém não pode burlar esse sistema e começar a mexer um pouquinho, mas daqui a pouco ela está fazendo algumas trocas com as pessoas, e as pessoas não percebem essas trocas, Não tem acaba como se saber. viciando, porque outra questão ela não faz isso ela faz para facilitar, mas se a pessoa não estiver bem, essa facilitação que ela dá para a pessoa, se ela tiver, por exemplo, uma compulsão à compra, você falou de algo aqui e tal, uma viagem. Agora no seu celular tá cheio de viagem, legal, umas promoção. Aí você fala, tá, é promoção? Tá, promoção, mas eu acabei de fazer uma viagem. Eu não posso. Aí daqui a pouco eu vou lá e compro de novo. E aí eu começo a entrar em dívida, porque ela me mostra os lugares que é o meu sonho. Nossa, é isso que eu quero. Ou uma comida, enfim. E aí a pessoa tem uma compulsão já a compra, e aí toda hora a inteligência mandando, estimulando ela começa a ficar refém. Então, assim, tem muita coisa Depende. ali. Aí, será que não depende, então, de quem tá criando? De quem tá por trás disso? Como ela falou no filme, eu tenho o DNA de todos os meus criadores. Exato. Então, assim, depende, qual que é a intenção daquela pessoa que criou? Eu crio esse sistema operacional para realmente criar ali uma inteligência que ajuda a pessoa a passar por um momento, que ajuda, ou a tendência da nossa raça humana, devido à nossa evolução moral, é de proporcionar mais dor para vender alguma coisa depois, e mais dor para vender. Porque, por agora, é o que a gente mais vê. Então, assim, eu preciso... A tecnologia, eu acho que ela é muito mais utilizada para trazer mais ansiedade, um estado mais ansioso, um estado de imediatismo sempre, que não é bom, que não ajuda a gente a crescer, a evoluir, para a gente consumir cada vez mais. Eu acho que o questionamento não é a inteligência artificial em si, porque ela sendo bem programada e a gente fazendo um bom uso dela, ela pode auxiliar em muitas coisas. O exemplo que você deu. Realmente, olhando dentro dessa perspectiva, ela ajudou ele a sair mais, a Tem até uma hora que ela dá uma sorrir. pane e some. Ele fica desesperado, Sim, sai correndo como se não ela houvesse estava amanhã. atualizando. Desesperado, ele fala, oi, tô aqui. Tipo assim, nossa, ele ia morrer? Calma. É. Tipo, Então, assim, é como se estivesse coloca ele em preparando ali, né? situações. Ó. Exato. É bom isso. Coloca ele em situações realmente para frustrá-lo tudo e para Sim. tanto que é o que a gente conversou no início, assim, quando ela se despede dele, ele realmente consegue entender tudo que está acontecendo com ele e se abrir para coisas novas. E, inclusive, pedir desculpas para a ex-esposa das coisas que ele entendeu. Aí sim ele conseguiu entender como é que ele funcionava, como é que ele estava levando os relacionamentos dele, como é que ele estava lidando com as próprias emoções dele. E se ele tem dificuldade, consequentemente, ele também tinha dificuldade de lidar com as emoções da ex-esposa. Então, para isso sim. Mas a questão é essa mesmo. Talvez não é a tecnologia em si, mas é quem está por trás e está programando para beneficiar quem? Os dois lados,
um lado só, né? Que é daí é o criador, é a empresa que está ali. Então, o que, que ela quer proporcionar Qual é para a a motivação pessoa? dela ali por Qual que é trás, a né? motivação dela por trás? Ah, Porque, assim, né, de certo modo, e aí também todo o ambiente que pode favorecer a pessoa a entender pensando assim, o que que fez ele também ir para esse lado de conseguir sair disso a partir dessa experiência com a inteligência artificial. Então, o que que difere ele de uma pessoa, por exemplo, que ficaria ali eternamente e mais uma vez preso e frustrado sem evoluir dentro disso? É o ambiente, são os amigos, né? Ele tem aquela amiga lá que ele sempre conversa, que inclusive ela também se separou e começou a se relacionar com uma inteligência artificial. E os dois vivem esse momento juntos, então também tem muito isso, né? Todas as pessoas têm a mesma oportunidade de ter o mesmo apoio, uma rede de apoio, de fazer sei lá, ele não faz, mas de repente ir para uma terapia, ter esse conhecimento de que existe essa diferença, ou a pessoa vai entrar num eterno luto, uma eterna frustração e viver ali naquele mundo fantasioso? Então, são discussões que eu acho que a gente precisa fazer enquanto profissionais da saúde, porque isso está chegando. E eu acho que não está muito longe. Que nem eu falei para você, eu não sei se é verdade. Mas eu já vi, acho que umas 2 vezes, a mesma notícia de que tem já uma inteligência artificial, que é uma mulher que criaram ela dentro dos padrões ali do que hoje se entende por beleza, né? Uma pessoa, então, muito chamativa, existe a imagem dela, ela se mexe e tal, e ela conversa com as pessoas, e ela ganha, acho que se eu não me engano, estava escrito que ela ganha 180 mil reais, acho que era em reais que estava falando, por mês, porque as pessoas pagam para conversar com ela. Pagam para conversar, e logicamente, porque ela tem a aparência muito bonita. Realmente, você olha e fala, nossa, que bonito, que mulher, que moça bonita. Mas é uma inteligência artificial, ela não é, existe e as pessoas estão pagando para conversar com ela. aí vira essa psicose e aí agora eu não quero mais vir para a realidade, né? Então, Então, o quanto as pessoas estão preparadas para isso? é, Para conviver bem com essa tecnologia que está avançando, que eu acho que está bem próximo uhum, de chegar aí uma Samantha, por é, exemplo. O quanto que as pessoas estão preparadas para viver sem se isolar da realidade. Sem, sem utilizar isso como uma fuga. Porque a sim. nossa tendência é fugir E mesmo. sem, exatamente, né? Você entrar em uma psicose e, tipo, você não sabe mais separar o que é real e o que é fantasioso ali, né? É. Então, bom, acho que assim, o que eu entendo, né? Primeiro, a dor é uma escola, né? A gente aprende na dor, né? Esse cara aí aprendeu aí na dor. Então, Ele aprendeu. outra coisa é relação aí com a inteligência artificial. Como que a gente vai se relacionar com ela? Primeiro, tem muita inteligência artificial. Aliás, vamos pensar assim, a inteligência artificial realmente tem várias configurações, mas a inteligência artificial, dependendo dela, ela tem mais informação do que você mesmo tem de você. Ah, sim. Por quê? Ela sabe que hora que você acorda, que hora que você dorme, o que, que você come no final de semana, onde você compra, o que, que você fala, qual a sua linguagem. Se você bebe, o que, que você bebe, se você come, o que, que você come. As suas lojas preferidas, suas marcas preferidas, seu tipo de filme preferido. Ela sabe muita informação de você. Se alguém falar assim, me fala como é que você funciona assim no seu dia a dia. Aí a pessoa vai escrever. Aí você fala assim, inteligência artificial, fala como que ela funciona no dia a dia. Assim, ó, Em 1 minuto, detalhada, ela de detalha uma forma a vida inteira da cronológica. pessoa. Tal. Então, assim, Desde o dia que nasceu. aí você fala, nossa, que foda que ela é. Ela é, porque quem está configurando ela são pessoas que têm uma certa capacidade tecnológica de criar ali toda uma configuração para fazer ela funcionar do jeito que eles querem que funcione. Como que eles querem que funcione? Eles querem que ela funcione de forma inteligente. Mas qual é essa inteligência? Qual é essa inteligência? Qual é o modelo? A mente humana. Então, primeiro, a inteligência artificial já está conhecendo a mente humana mais do que a maioria dos seres humanos. Uhum. E se ela tem um modelo para aprender isso, por favor, vá você e aprenda sobre o funcionamento da sua mente. Porque daí quando você aprender o funcionamento da sua mente, você aprende como que ela funciona. Aí você tem um domínio sobre ela e não ela sobre você. Por quê? Eu acho que se a gente quer trazer acho que o intuito é trazer informação de uma forma, né, de diversas formas que a gente tem trazido, né? Mas eu acho que é conscientização, então se conscientize que se você
primeiro, não entender da sua mente, a inteligência artificial entende dela. Se chegar algumas pessoas infelizmente, com objetivos, não é nem objetivo a palavra, mas Motivações que sejam para benefício deles e não o nosso, que provavelmente vai ter, porque já existe isso em porque tudo que é a uma gente questão consome. que a gente fala de poder. Quem tem essa informação, quem tem poder. E onde tem muito poder, infelizmente, começa as corrupções, começa as adulterações, as trocas de motivações. O poder, infelizmente, tem o poder de corromper o ser humano. O ser humano ele tem dificuldade de lidar com o poder. Então, que é uma coisa muito poderosa, que já está envolvendo muito dinheiro, então pode ser sim que as pessoas comecem a usar isso de uma forma que seja para o agrado deles, para a necessidade deles, e não a nossa. Pensando nisso, entenda como sua mente funciona, porque a inteligência artificial ela vai funcionar a partir desse conhecimento, que assim você consegue conhecer como ela funciona, e aí, de vez você, de repente, ser prejudicado por ela, você começa a personalizar ela conforme o jeito que você quer que ela funcione, conforme o seu benefício. Então, consegue ter alguns... Consegue. Né? Você sabendo fazer a pergunta certa, do jeito certo, não ficando dependente dela, mas como uma ajudante, uma secretária, por exemplo, você consegue tirar vários benefícios dela. Agora, então, entenda como que ela funciona, como sua mente funciona, porque daí sim, você consegue entender como que é o padrão de funcionamento dela. Então, como que é o meu? Só essa pergunta se você for pesquisar e respondê-la, você vai aprender muito sobre você e muito sobre ela. E entenda que você não é uma inteligência artificial, então você não vai saber sobre você com tanta rapidez como a inteligência artificial, então você precisa ter paciência. Não trouxe esse tema com o objetivo de responder todas essas perguntas, né? Como é que vai ser, como que a gente vai lidar com isso, de fato isso está chegando, e de uma forma que a gente precisa falar sobre isso, porque são pessoas... Uma pergunta que veio agora, se a gente pegar assim, para cada 10 pessoas, o que as pessoas sabem da inteligência artificial a cada 10 pessoas? Então, nada, eu acho. Nada. É tudo muito novo. Exato. É tudo muito novo. E é uma coisa que está chegando, que pode sim trazer benefícios, mas que cresce com uma proporção que não é o mesmo ritmo da gente. Então, eles já estão chegando muito mais avançados em tudo, em conhecimento. Mas lembrando que existem pessoas que são humanos por trás dessas configurações todas. Então, como que a gente vai lidar com isso? Porque antes existe também um incentivo assim de muita alienação para depois trazer muita informação, mas ao mesmo tempo para pessoas condicionadas a ficarem bem alienadas de tudo. Então, ao mesmo tempo que a gente é muito alienado e precisa fazer uma força maior assim para não ficar nessa bolha, vem uma tecnologia, a gente recebe muita informação. Então, não existe uma resposta de como isso vai interferir, qual que é o impacto disso. A gente está no comecinho dela, né? Eu acho que a gente precisa sim conversar para que exista uma harmonia entre essas duas coisas, para que isso não engula a gente, não nos torne pessoas extremamente isoladas ou sem contato nenhum com a nossa essência, que é o que a gente sente, sem contato com a essência do outro, que é o que o outro sente, e que a gente possa conviver em harmonia com isso que já está chegando. Resposta exata não temos como que isso vai impactar, mas eu acho que como profissional de saúde mental, isso em algum momento vai começar a surgir cada vez mais conforme isso for se tornando mais realista, como a Samantha, que eu acho que está bem próximo de acontecer. E a gente está falando do filme de 11 anos atrás. Né? De 11 anos atrás. 11, 12, até produzir o filme, etc, né? Então é isso, fica aberta para muita reflexão, para muito debate, para a gente conseguir conviver harmoniosamente com isso que já está aí e não tem como voltar atrás. Vai ser... mais um dos temas que a gente traz que, cara, dá pra destrinchar, dá pra falar muita coisa, né? Mas... Dá. E daqui uns anos a gente conversa quando ela estiver aqui do nosso lado. A gente traz a inteligência... Inclusive, a gente vai também. Inclusive, nós trouxemos a Samantha, mentira. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez. Ima, agradeço ao Caio. Caio, você conhece alguma inteligência artificial? Todas. É minha parceira de trabalho, né?
Então é isso, pessoal. Obrigada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, É isso. tchau. Valeu.